Por favor, abra sua Bíblia no Novo Testamento. Na carta de 2 Timóteo, pouquinho antes de Hebreus, lá próximo de Apocalipse, você tem as duas cartas de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Deus tem me dado um privilégio, principalmente aos sábados, de me acordar de madrugada. E essa madrugada não foi diferente. Tive o privilégio de conversar com Deus por alguns momentos. Conversar por você, com Deus, sobre você, desculpe. Sobre você que me assiste aqui. Sobre você que está comigo aqui. Pedir a direção de Deus pelo trabalho que nós teremos hoje na comissão de nomeação. Que o nome de Deus seja exaltado e que o Espírito Santo seja quem dirija e a voz que deva ser ouvida. E sobre este momento, Deus tem me colocado no coração alguns sentimentos e algumas palavras. E essa que você está vendo, essas palavras que você está vendo aí na tela, essas palavras fazem parte do que Deus tem me impressionado. Venha, mas venha antes do inverno. É um chamado, é um apelo, é um convite com prazo de validade. A procrastinação é uma das características que mais tem se manifestado nesses últimos tempos entre a sociedade. Principalmente um dos gatilhos que aceleram casos de depressão, ansiedade, pânico. Pacientes que lidam com esses desafios precisam trabalhar a sua tendência à procrastinação. Mas eu creio que dentro do contexto religioso isso tem se tornado mais evidente ainda, e nós precisamos entender isso e nos livrar disso, desse hábito, desse costume, dessa atitude. Talvez você tenha ouvido falar, ou se não ouviu, alguém lhe contou, ou se não está sabendo agora, o jornal Extra, através de uma matéria do jornalista Fernando Moreira, no dia 17, portanto, na quinta-feira, ele publicou uma matéria sobre um fenômeno jamais visto antes e que impressionou até cientistas mais experientes. Ovelhas andam em círculos por 12 dias seguidos na China. Um rebanho de ovelhas deixou as pessoas boquiabertas por se moverem em círculos por 12 dias seguidos sem parar. Imagens feitas há 2 semanas na Mongólia, interior da China, mostram mais de 100 ovelhas seguindo umas às outras em um enorme círculo. A dona das ovelhas, identificada apenas como Miau, afirma que o círculo começou com poucas ovelhas. Até que todo o rebanho se juntou. Nesse fenômeno. Em um vídeo que registrou o fenômeno curioso, algumas ovelhas também podem ser vistas completamente paradas, mas ainda mantendo a forma circular. De acordo com a reportagem no Metro, há 34 currais de ovelhas no local. Mas apenas os animais do curral número 13 se moveram dessa maneira. Embora não se saiba ao certo o que levou as ovelhas a se comportarem dessa maneira, sabe-se que uma doença bacteriana chamada
listeriose, provavelmente ligada à silagem estragada, leva animais a se moverem de forma circular. Da mesma forma misteriosa que começou o círculo, terminou abruptamente após 12 dias. Listeriose. Aí eu faço uma pergunta para você e para mim nessa manhã. Será que nós estamos enfrentando uma listeriose espiritual? Que faz com que muitas igrejas e cristãos andem em círculos? Qual que é o problema de andarmos em círculo? Aonde nós chegamos? A lugar nenhum. Mas tomamos tempo andando em círculo, né? Gastamos tempo andando em círculo. Será que isso está acontecendo na nossa vida espiritual? Nós acabamos de cantar sobre a volta de Jesus, mas isso faz apenas parte da associação religiosa que eu frequento, do templo que eu entro, que tem o nome de Adventista do sétimo dia, ou do que meus pais me passaram, ou do que estava no certificado de batismo que eu recebi algum tempo atrás. Mas não mudou a minha vida, não transformou muita coisa na minha vida, porque a minha rotina continua sendo a mesma. Vamos para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 21. Pode deixar a tua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns versos desse texto. 2 Timóteo 4, 21. A palavra de Deus diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. Esta é a mensagem do apóstolo, do pregador Paulo. Esta é a declaração, este é o apelo, este é o convite, este é o pedido de Paulo para o jovem Timóteo. Para chegar até Paulo, que estava em Roma, Timóteo teria que navegar pelo mar Mediterrâneo. E para isso Timóteo precisava considerar algo prioritário. E por isso o apelo de Paulo era tão importante. A navegação parava no inverno. Devido à estrutura limitada da embarcação naquela época, dos navios daquela época, não havia como vencer os desafios do mar durante o inverno. Então já se sabia, já era conhecido que não haveria navegação durante o inverno. Se Timóteo não fosse antes do inverno, ele não poderia encontrar com Paulo. Interessante, se você acompanhar a história, vai perceber que Paulo não passou o inverno. Ele foi decapitado naquele inverno. Roma o matou. E se Timóteo não tivesse ido, quando Paulo apelou, não teria visto mais o seu querido amigo Paulo. No verso 9, se você checar aí na sua Bíblia, você vai ver novamente Paulo dizendo: procura vir ter comigo depressa. Além do convite, vem antes do inverno, Paulo diz: toma atitude, se movimenta, faça planos, se organize. Há necessidade de ir, não fica pensando muito, porque nós temos pouco tempo. Que o inverno viria, isto era um fato, Timóteo sabia, Paulo sabia, e os marinheiros sabiam. E isso não dependia de Timóteo. O relevante é que ele deveria estar preparado quando acontecesse. Infelizmente hoje as conversas, as escolhas, o comportamento e os hábitos revelam que muitos não têm a mínima ideia do que deve ser realmente prioritário. E por isso nós continuamos andando em círculos. E não temos chegado a lugar nenhum. Porque temos confundido aquilo que é fútil como se fosse prioritário. Mas Timóteo não só deveria de vir atender o apelo de Paulo, havia uma tarefa. E qual era a tarefa? Verso 13. A palavra de Deus diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Bom, para quem sabia que em Roma logo começaria o inverno, Paulo precisava de um abrigo. Estava numa prisão úmida, fria,
que mesmo durante o verão, era um lugar extremamente inóspito. E o conforto da sua capa, para aquecê-lo naquelas noites frias que avançariam na sua prisão em Roma, faria diferença. A presença do amigo, os seus livros. Note que Paulo, ele chama o jovem pastor Timóteo para uma atitude que envolve compromisso, que envolve certas decisões, que envolve um certo preparo, mas isso deve acontecer. Traga a capa. E nesse contexto, Paulo declara que na sua expectativa, no seu convite, na sua necessidade, ele diz: alguns desistiram. Queridos, muitos têm desistido diante do apelo de Deus, diante do apelo de Jesus, diante do chamado que Deus tem feito na sua vida. Alguns acham que é difícil demais, e mais que isso, infelizmente, alguns estão adiando a sua decisão. A decisão de abandonar alguns vícios, algumas atitudes que estão interferindo no seu preparo para a volta de Jesus, adiando a sua decisão de estarem preparados para a volta de Jesus. Em algum momento, provavelmente irão desistir, não suportarão, irão desistir. Paulo diz no verso 10 do capítulo 4, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas não era um incrédulo, Demas não estava longe da palavra de Deus, mas por algum motivo ele caminhou para longe da palavra de Deus. Não foi num momento, não foi num instante, foi um processo. E o processo de Demas começou com um adiamento, com uma procrastinação. E essa procrastinação envolveu períodos longos, prazos distantes e alimentação de coisas que o afastavam cada dia mais de Jesus, até o dia em que Demas, como outros, foi embora. E o que faz você quando decide se preparar para a volta de Jesus? O que faz você quando decide tomar decisões que muitas vezes são decisões difíceis na vida? Alguns viram as costas para você. E queridos, principalmente agora que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo, onde a influência secular, onde o relativismo tem penetrado pelas portas das nossas igrejas, onde pessoas argumentam de maneira superficial sobre o compromisso com Deus, e querem muitas vezes fazer valer a sua opinião própria, às vezes seguindo filosofia mundana, querendo aplicá-las dentro da igreja, como se isso fosse normal e fosse aceito, querendo atacar a palavra de Deus, querendo reinterpretar a palavra de Deus. Nós muitas vezes, quando nos posicionamos ao lado da palavra de Deus e dizemos o assim diz o Senhor, ou dizemos eu acredito que toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura é a palavra de Deus, ela não tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nesse momento muitos se levantam e dizem que nós somos fundamentalistas, que nós somos exagerados no que pensamos e no que fazemos, e às vezes ficamos sozinhos. Ser fiel a Deus nunca foi fácil, e cada vez que nos aproximamos mais da volta de Jesus, vai ser mais difícil. Talvez até dentro da sua casa você tenha uma situação triste, alguém que você ama já não concorda mais com a palavra de Deus, ou com o que você tem aprendido, ou aquilo que você crê. Mas Paulo nos traz um conforto, a promessa. Qual foi a promessa que Paulo tinha consigo mesmo e deixou escrita aqui para nós? Nos versos 17 e 18, diante do jovem pastor, Paulo declara que havia sido abandonado, mas ele fala, mas o Senhor, olha só que coisa maravilhosa, queridos. O que Jesus fez com Paulo, que estava naquela prisão escura e úmida e fria? O Senhor me assistiu. Não só estava presente com ele ali, mas revestiu Paulo de forças. Vai chegar um momento em que nós vamos pensar que estamos sozinhos, que não temos mais nem como dar um passo, que as coisas serão difíceis,
Que talvez seja melhor desistir e ficar com a maioria. Talvez a exclusão de alguns ambientes, porque somos fiéis a Deus, nos machucará, mas não desista. Seja fiel. Não siga os outros ou não siga uma ideia porque é moderna, porque parece ser interessante ou parece ser até agradável. Olhe para a palavra de Deus e siga a palavra de Deus. Seja fiel. Diz Paulo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Amém? Aleluia! A palavra de Deus diz que nem a morte pode separar você do amor de Deus. Paulo sabia disso. Paulo estava encarcerado, um homem que foi fiel, que dedicou a sua vida a Deus, mas ele não perdia a esperança no seu Redentor. E ele permaneceu fiel. Quando eu era adolescente, trabalhei em um escritório de advocacia em Porto Alegre. Uma das minhas funções era entregar documentos a alguns setores. Era um prédio de 6 andares, e eu tinha contato com muitos funcionários. E geralmente eu chegava até os diretores de departamento, e um dia eu fui naquele departamento com aquele senhor, ele gostava de conversar. Na época eu estava com 14 anos de idade, e ele via ali um adolescente. Ele começou a falar para mim, e ele disse assim: essa semana fui ao meu cardiologista. Ele era um fumante veterano. E ele disse, e ele me explicou que eu preciso deixar de fumar. E ele olhou para mim e riu. Só que enquanto ele falava para mim, ele mesmo tinha segurando um cigarro. E deu várias tragadas antes de terminar os conselhos e fazer a prescrição para mim. O grande desafio, queridos, não é conhecer, mas obedecer. E muitos de nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos até revelação profética, temos experiência, mas não temos obedecido. Precisamos ter um pacto com Deus. Stephen Covey, um escritor e influenciador, escreveu o seguinte: o mais importante é manter o mais importante como o mais importante. Você compreende isso? O mais importante é manter o mais importante como o mais importante. Manter o que é essencial no seu lugar é também uma prioridade para você. E para nós nessa manhã, para nós nesse momento que você assiste esse vídeo, o importante é, a questão não é quando o Senhor virá, mas se estou preparado quando Jesus vier. Você está preparado se Jesus viesse agora, nesse momento? Aquele hino que fazia uma pergunta: se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez te procurasses esconder devido a algum pecado. E aí? Que horror com os ímpios perecer. Que diz o coro? É real teu desejo de quê? Anseias por teu Salvador. Teus lábios é tua vida. Então, queres mesmo ver Cristo voltar? Essa é a tua prioridade hoje? Ou você quer que Jesus demore mais um pouco, porque você tem algumas coisas que você quer continuar fazendo, e tão legais, tão boas? Eu percebo, às vezes, me preocupando com coisas tão fúteis, que eu percebo que não estou preparado para encontrar o meu Jesus.
No livro Grande Conflito, na página 593, está escrito: pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da onde? Da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Daqui para frente, queridos, as coisas ficarão mais difíceis. Nós nunca imaginamos ou presenciamos um mundo tão atribulado e tão nervoso como está agora. E isso tem alcançado o nosso país, e o nosso coração acelerado se pergunta: o que vai acontecer amanhã? Se eu não tenho uma experiência pessoal com Jesus, se eu dependo de filosofias humanas, da opinião dos outros, eu não vou conseguir resistir a esses momentos finais. Mas hoje eu tenho a Bíblia Sagrada e Jesus, o meu Salvador, à disposição de me ensinar, de me fortalecer. E como é que eu faço isso? No livro Eventos Finais, na página 70, Ellen White explica para nós. Diz o texto: mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião não pode medrar a alma. E ela continua: a mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. E nós seremos vítimas de vãs filosofias, de pensamentos fúteis, que nos levarão e nos arrastarão como arrastaram Demas e outros tantos. E nós não vamos ter forças para esperarmos a volta de Jesus. E Paulo, mesmo Paulo, nos alerta sobre essa situação. Vá comigo para 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5, e o verso 3. Como é que eu tenho que fazer com relação aos meus pensamentos? Aonde tem que estar o foco? 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Olha o que está escrito aí. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. E aí Paulo faz uma comparação muito conhecida. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mamães, vocês entendem o que Paulo está falando aqui? Dores de parto. Como que começam as dores de parto? Fortes e frequentes? Não. Começam fraquinhas e distantes. E como é que se sabe que está no momento do bebê nascer? Dores mais intensas e mais frequentes. E Paulo escreveu isso inspirado pelo Senhor, por quê? Porque ele sabia que nós que vivemos nos minutos finais da história desse mundo, estamos próximos a ver Jesus nas nuvens dos céus. Louvado seja Deus por isso, amém? Estaremos esperando há muito tempo e em algum momento somos tentados a duvidar, será? Será que Jesus vai voltar? Será que isso tudo não é uma rotina? Porque nós sempre ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, tragédias, problemas da humanidade. Mas Paulo agora leva a gente a analisar as profecias deixadas pelo próprio Cristo, e numa analogia muito clara e comum para ele naquela época, para os habitantes, os cristãos daquela época, e para nós hoje. Uma mãe que espera o bebê, um mundo que está para dar à luz, que teve momentos difíceis, mas que agora essas situações se tornam cada vez mais intensas e mais frequentes. Mais relatos de terremotos, mais relatos de fome, mais relatos de guerra. O mundo está em convulsão com mais frequência, com mais intensidade. Falta de amor, famílias se destruindo, filhos agredindo os pais, desrespeitando os pais, pais matando os próprios filhos, pessoas lutando
por alguns gramas de arroz, famintas, preocupadas com o mundo, que não vai ter água, que não vai ter comida, ansiedade mais intenso e mais frequente. Sinais que aconteceram no passado, mas que agora, pela palavra de Deus, se revelam de que maneira? Mais intenso e mais frequente. Então você tem que ver o que Jesus disse nesse último texto desta manhã, deste momento. Mateus capítulo 24, verso 12. Olha o que Jesus descreve com relação a essa intensidade e frequência dos sinais. Como que a sociedade mostraria essa intensidade, essa frequência? Ele diz no capítulo 24, verso 12. Está escrito aí. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, e por se multiplicar o pecado. Você percebe que o pecado está mais intenso e mais frequente? As pessoas estão mais egoístas ou não estão? Estão mais insensíveis ou não estão? Cada dia mais egoístas, cada dia mais insensíveis. Insensibilidade com o ser humano, com os principais valores. Por isso que alguns estão ficando doentes. Cientistas declaram que o isolamento das pessoas está adoecendo a humanidade, e a humanidade está cada vez mais doente. Disse Jesus, o pecado se multiplicaria. E ele completa, o amor se esfriará de quase todos. O amor por quem? Por si mesmo, porque quem se destrói não se ama, pelos outros e principalmente por Deus, por Jesus. Cada dia mais o amor por Jesus está sendo esfriado, está se esfriando. Mas Jesus interrompe essa declaração e ele fala, aquele, e aqui tem uma palavra que muda tudo, porém. E quando Jesus coloca esse porém, ele está dizendo, nem todo mundo vai permitir que o pecado cresça na sua vida. Nem todo mundo vai permitir que o amor esfrie. Nem todo mundo. Ele diz, porém, quem é que vai estar preparado para encontrar-se com seu Salvador? Aquele que perseverar. Perseverar aonde? Agarrado em Jesus Cristo. Não pelo seu próprio poder ou pela sua própria capacidade, porque desenvolveu uma experiência pessoal com Jesus, porque aprendeu na Sagrada Escritura, o assim diz o Senhor, e foi fiel. E mesmo quando se levantaram filósofos e pensadores e argumentadores modernos, com filosofias bonitas e elaboradas, bem preparadas, eles não foram levados. Diz o texto, venha, mas venha antes do inverno. Nós estamos entrando no verão, nós estamos terminando o ano de 2022, e logo começará aí uma nova etapa no calendário da humanidade. E quando a gente passa por esse momento, é comum nós fazermos promessas, os regimes são programados, alguns hábitos errados são colocados em stand-by, ou de molho, ou em observação. É um momento para a gente fazer decisões. Mas não é um momento para nós adiarmos mais a principal de todas. Eu decido me preparar agora para a volta de Jesus. O que você acha? É depois do Natal? No Ano Novo? Ou no próximo inverno? Venha, mas venha antes do inverno. Algum tempo atrás, eu fui realizar um seminário numa cidade no interior do Brasil, onde eu tenho pessoas muito queridas, e onde eu fui pastor durante um período que marcou a minha vida. E no último dia, quando eu estava já voltando para casa, um querido amigo meu me convidou para almoçar com ele e a família. E foi muito bom, porque ainda eu tinha algumas horas antes do voo de volta para São Paulo, e eu fui com ele e a família, passamos bons momentos lá. Mas esse meu amigo estava distante do Senhor, distante de Jesus. E quando eu estava lá, durante o período que eu estava lá como pastor,
Ele ia à igreja comigo, cantava comigo, num conjunto que nós tínhamos, fez evangelismo comigo. E quando eu vi ali, meu coração tremeu e eu fiquei comovido, porque eu sabia que lá no fundo ele guardava no coração uma mensagem com ele. Mas por alguns argumentos estava revoltado com a igreja, com a liderança da igreja, com os crentes, né? É um discurso que a gente ouve muito. Esse povo da igreja não tem amor, fala e não prega e não vive, esses pastores, como se isso fosse amenizar o meu compromisso com Deus. Por que nós estamos aqui? Por causa do Marco Lamarques? Por causa daquele, dessas pessoas, da placa dessa igreja? Ou nós estamos aqui por causa de Jesus? Aquele que perseverar até o fim em Jesus será salvo. E ele foi me levar no aeroporto, e quando eu estava para sair do carro, eu olhei para ele e falei assim: por que você não volta? Volta. Jesus te ama muito. Mas eu falei, esqueça isso. Só volta. Eu quero ver você no céu. Não sei se nós vamos nos encontrar aqui. Nós estamos morando muito distantes. Você é meu amigo. E alguém que eu quero muito bem. Volta para Jesus. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrima. Eu disse, eu posso orar com você? Lá no carro ali. Nem sei se ele levou uma multa, porque ficou parado ali no desembarque do aeroporto. E eu orei por ele e com ele. E ele disse, ok, eu vou voltar. Ninguém sabia disso. Agora vocês que estão me ouvindo e talvez vocês que conhecem ele, sabem de quem eu estou falando. Sabem da decisão dele. Que bom que ele decidiu voltar. Porque essa semana, ele foi sepultado. Muito mais novo do que eu. Teve um infarto fulminante. E na quarta-feira foi sepultado. Venha. Mas venha antes do inverno. Você está preparado para encontrar Jesus agora? Você precisa tomar uma decisão agora? Quer tomar? Então venha. Mas venha antes do inverno. Quem gostaria de nessa manhã vir e dizer, chega de adiar. É agora, não é depois. Porque talvez, como meu amigo, você não saiba que você tem alguns dias somente de vida. Por isso, é agora. Venha, mas venha antes do inverno. Você quer se levantar e vir aqui para eu orar por você? Venha, mas venha antes do inverno. Amém, meu irmão? Venha você que está aí lutando com o Espírito Santo e precisa tomar uma decisão e fortalecer essa decisão agora. Venha, mas venha antes do inverno. Você tem alguém que você gostaria de ver no céu? Venha aqui. Queridos, venham aqui. Vem cá. Quem mais quer vir aqui, em nome de Jesus? Venha, mas venha antes do inverno. Alguém precisa de uma oração nesta manhã, de uma confirmação nesta manhã? Alguém que você quer que esteja com você no céu? Convide para vir aqui nesse momento. Convide para vir aqui e diga, eu quero ver Jesus, eu quero estar no céu com Jesus. E eu quero que você esteja comigo lá. Venha, mas venha antes do inverno. Talvez você tenha que fazer como eu fiz com o meu amigo. Havia uma luta dentro daquele carro ali, mas em nome de Jesus o Espírito Santo me deu sabedoria para falar. Venha, venha agora. Quem mais quer vir aqui em nome de Jesus? Levanta aí, não pensa e venha, mas venha antes do inverno. Eu vou cantar um hino antes de orar. E se você sentir no coração o chamado do Espírito Santo, por favor, venha. Não deixa para depois. É agora. É tempo de ver Jesus.
Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Igreja, hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou dizendo: você me trouxe luz, pois deram um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado, você. Por quê? Cante. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão, porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Escute. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou tão feliz. Vamos lá? Obrigado, você. Que dia será aquele quando encontrarmos Jesus? E você encontrar pessoas daqui e abraçar e dizer obrigado por aquele sermão, por aquela música, por aquele abraço, por aquela visita, por aquele perdão, por aquele olhar. Obrigado.
Hoje eu estou tão feliz. Feche teus olhos, por favor. Querido Pai, quando olhamos para nós e vemos o que somos e o que fazemos, é tão difícil nos prepararmos para a Tua volta ou até colocarmos a Ti como primeiro em nossa vida. Então, nesse momento, em nome de Jesus, eu te peço que o milagre seja feito aqui em meu coração e no coração de cada um que está aqui nesta manhã e cada um que está assistindo este momento. Ajuda-nos a pararmos de olhar para nós e olharmos para Jesus. Mais e mais Jesus, menos nós. Mais Jesus, menos nós. E perseverarmos até o fim, cada dia olhando mais para Jesus e menos para nós. Aceitarmos a Tua graça e decidirmos estar preparados agora para a Tua volta. Não importa o que aconteça, nós estaremos preparados. Queremos que a Tua palavra seja a referência em nossa vida. Seja a única fonte de inspiração e de orientação para a nossa vida. Ajuda-nos a termos forças para abandonarmos as coisas que este mundo tem tentado empurrar para nós. Que essas filosofias humanas que nesses momentos da história do mundo estão latentes em tudo que é lugar em volta de nós, em redes sociais, através de amigos, tentando nos convencer que existe outro método para vivermos o cristianismo. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis à Tua palavra, a vivermos fiéis na Tua palavra, porque essa é a única maneira de nós termos forças para esperarmos até que Tu venhas nos levar. Existe aqui uma filha que precisa de um acolhimento, de um abraço Teu. Em nome de Jesus eu te peço que o Espírito Santo, nosso querido Consolador, a abrace agora. Existe um filho Teu que precisa ser erguido, que precisa de um direcionamento, que precisa de um olhar Teu. Olha para ele, Pai, em nome de Jesus. E dá a Tua graça e o Teu poder. Obrigado pelo convite, porque nós hoje decidimos vir antes do inverno. Em nome de Jesus.